Você já domina microgeração, já trabalha bem com energia solar aí, pensando nos clientes de baixa tensão, mas não consegue partir para os clientes de média tensão, para mini geração, porque não conhece muito sobre as subestações e fica sempre com aquele medo, né, de assumir algum risco, de entrar numa furada. Ou pior, se até por falta de conhecimento você pegou um serviço e foi surpreendido por custos extras que você não tinha previsto para o seu cliente. Então, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre isso, né? E o que é importante para você saber um pouco mais sobre subestações, conjuntos blindados, subestação simplificada, subestação completa. Então, sua sorte hoje, porque nós vamos começar a falar disso aqui e você vai conseguir agora atender os seus clientes ou resolver aí esse problema que você teve com um cliente com uma subestação precisando aí de adequações. Já dá o like no vídeo, se inscreve, compartilha esse conteúdo e vamos falar de energia solar? Pessoal, só um recadinho aqui antes da gente seguir o nosso assunto. Se você já acompanha aqui o canal faz um tempo, você já deve ter visto que eu faço uma série de manuais, planilhas, que eu sempre mostro aqui, que me ajudam no meu trabalho, que eu acabo usando para fazer análises e dar uma resposta para os meus clientes, né? E muita gente me pede como que eu faço para ter acesso, onde que eu encontro essa planilha. Então nós fizemos o seguinte, criamos a ferramenta solar. Então a ferramenta solar é um produto que você vai ter um curso completo de energia solar online, tá? Ah, mas eu já conheço de energia solar. Tudo bem, um dia você vai precisar ter alguém trabalhando com você, te ajudando aí, dividindo as tarefas, né? Vai precisar aumentar a sua equipe e você pode deixar esse treinamento disponível para eles também. E além do curso, você ter acesso a muitos conteúdos exclusivos, além dessas planilhas que o pessoal vive me pedindo aqui no Instagram, no meu e-mail, nos comentários dos vídeos, tá bom? Ah, recado importante, tá? Na semana passada foi um sucesso, deu bem certo, então essa semana estamos disponibilizando um novo cupom também com 5 utilizações. Então os 5 primeiros que usarem esse cupom vão ter aí o desconto de 50% na ferramenta solar. Ou seja, né, se você quiser ir lá parcelar, né, mas será que tá caro? Não, se você ir lá parcelar e usar esse cupom, você vai pagar uma esfirra por mês aí para ter a ferramenta e o treinamento disponível. Beleza? Então, te espero lá. Bom, agora nós vamos seguir aqui falando sobre as subestações, tá? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco aí das subestações em alvenaria, porque eu vejo que é o que traz mais dúvida para o pessoal, que gera mais dificuldade, tá? E então nós vamos falar dela. No próximo vídeo nós vamos falar aí também dos conjuntos blindados. Então, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa as notificações aí, que senão você vai acabar esquecendo e só vai assistir metade do conteúdo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos aqui, né? Eu vou deixar com vocês o diagrama unifilar e depois algumas fotos. Vamos lá para o computador? Beleza, pessoal? Então nós estamos aqui nós temos um diagrama unifilar de uma subestação completa e temos aqui também um desenho, né? Uma vista em corte. Claro, isso daqui não é um projeto completo, não é um desenho completo, tá? Mas é só para a gente ir entendendo onde que está cada uma dessas coisas, né? Dos componentes que a gente vai mostrar aqui no diagrama unifilar. E uma outra coisa importante, né? Eu vou deixando foto de alguns desses componentes para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos pegar aqui a rede, né, da concessionária. Nós não temos aqui no desenho, mas tudo começa lá na rede. Lá no poste da concessionária deve ter um religador. Isso é importante ter, se não tiver, você já pode considerar que vai precisar instalar o religador, tá? Às vezes a concessionária até instala por conta dela, mas é melhor não contar com isso. E esse religador, eu vou deixar aqui uma imagem, na verdade 2 fotos de exemplo aí de religador, para vocês terem a noção do que é um religador, né? Pô, eu vou procurar o religador, mas eu não sei nem o que é. Tá aí as fotos, tá? Todas essas fotos que eu vou colocar aqui, elas têm um checklist
de visita técnica em cliente do grupo A, tá? Mas mais por fim do vídeo eu vou falar disso novamente, então vamos seguir aqui com esse conteúdo. Então estamos aqui com o religador, aqui tá a foto deles, tá? Então tem esses dois exemplos para a gente ver. Depois nós vamos ter os para-raios ali também, se não tiver lá no poste, precisa estar no compartimento de entrada da subestação. E aí nós vamos entrar então com as terminações e os cabos. Os cabos vão passar ali pelos vergalhões, né? E a gente vai começar a ter os componentes aí principais da nossa subestação. Então 3 TCs e 3 TPs na medição. Então aqui a gente chegaria no nosso compartimento de medição, às vezes o próprio compartimento de entrada da subestação. Então a gente vai ter sempre aí esses TCs. Vou deixar aqui a foto para vocês também verem como é que é esse compartimento de entrada. Dos TCs e dos TPs a gente vai ter os sinais que vão para medição em média tensão na concessionária, tá? Eu vou até detalhar um pouco mais depois, só que normalmente as concessionárias exigem que a medição e a proteção, nos casos de mini geração, aconteçam na média tensão, tá? Então isso é uma coisa que é importante levar em conta, e depois eu vou abordar com vocês o que é uma subestação simplificada também, onde não acontece isso e às vezes a gente precisa alterar. Então depois nós temos as buchas de passagem, chave seccionadora, e vamos para o compartimento de proteção. O que a gente vai ter no compartimento de proteção? Nós vamos ter aí os TCs e os TPs de proteção, tá? Então, além dos TCs e dos TPs de proteção, a gente precisa ter ali o relé que vai ler esses dados e fazer ali a atuação, tá? Então nesse diagrama unifilar, por exemplo, nós temos os 3 TCs, mas o TP aqui, nós temos aqui só um TP indo para o no break, né? E aqui um outro para serviços auxiliares. Então isso não é a parte de proteção, porque essa subestação aqui, ela é uma subestação que não está preparada para mini geração. Aqui nessa subestação, por exemplo, nós precisaríamos ter os TPs para proteção, tá? Para que pudesse incluir algumas proteções, como por exemplo a bidirecional, na configuração do relé. E o relé também, eu tenho que avaliar se esse relé aqui ele contempla essa proteção bidirecional, tá? Eu sei de cabeça que esse aqui não, então nessa subestação que a gente está vendo até aqui, eu precisaria incluir os TPs de proteção e trocar esse relé, tá? Então isso é uma coisa que a gente precisaria fazer. E aí depois disso nós vamos aqui para o disjuntor, né? Esse disjuntor ele é comandado sempre pelos relés, né? Pelos relés de proteção. E depois a gente vai para a parte aí dos transformadores. Então aqui nós temos de um lado um transformador de 750 kVA e do outro lado um transformador aqui de 75 kVA. Então aqui, pessoal, basicamente nós temos então os 3 compartimentos. Nós temos aqui no começo a proteção com os TCs e TPs a medição com os TCs de medição e o medidor, né, a entrada ali da subestação. Depois nós temos o compartimento de proteção e por último o compartimento de transformação. Às vezes o compartimento de transformação não fica fisicamente ali do lado, tá? Às vezes o transformador ele fica em outro lugar, tá? Mas ok, vamos ver então aqui, ó, essa seria um desenho aí, uma vista em corte bem aproximada do que é essa realidade, né? Então nós teríamos aqui, na verdade, o eletroduto de entrada dos cabos de média tensão, mas então daqui para lá seria a rede
aí sim um poste, no poste verificar se tem um religador, assim por diante. Esses cabos eles vão chegar aqui na entrada. Aqui nós temos TC e TP de medição, tá? E aí então isso daqui segue depois os dados, né? Os cabos com os sinais dos TPs e TCs de medição vão para um medidor, e a parte que está aqui em verde é a parte de energia mesmo, segue, passa aqui para um compartimento de proteção, aí nós vamos ter TC e TP de proteção, isso vai mandar sinal para um relé, o relé vai mandar comandos aqui para esse disjuntor aqui de média tensão, e aí esse disjuntor ele aciona ou não. Então aqui é o compartimento de proteção e depois nós temos um compartimento de transformação. Então é sempre isso. E é isso que eu sempre vou olhar, se eu tenho todos esses componentes, tá? Se eu tenho TC e TP de medição, TC e TP de proteção na média tensão, né? Tudo isso. E aí depois o transformador fatalmente eu vou ter, né? Transformador é o que nunca vai faltar. Então esse é o cara completo. Eu vou deixar aqui uma foto, uma vista geral da subestação, tá? Então você pode aí dar uma olhadinha, se quiser até dar uma pausada no vídeo para ver, ficar observando com mais detalhes. Vou colocar um compartimento de entrada, também imagem aí. Vou colocar também o compartimento aqui de proteção e compartimento de transformação. Então são esses caras que você precisa olhar para você fazer análise se sua subestação está completa, tá? Claro, sempre leia a norma da concessionária, mas agora você já vai ter mais noção do que está falando. Agora vamos voltar para a tela cheia aí para eu comentar outros tipos de subestação que a gente pode acabar tendo também. Então essa subestação que a gente viu aí é o que a gente chamaria de uma subestação completa, tá? Então essa subestação aí tem todos esses componentes que nós vimos, né? É basicamente tudo o que uma subestação pode ou precisa ter aí para atender, né? Os requisitos de uma mini geração. E agora nós vamos falar de mais outras possibilidades que você pode encontrar por aí, tá? Então, primeiro, subestação simplificada. Então, o que é a subestação simplificada, né? Então, se a gente viu aquela subestação completa, que tem ali o compartimento de entrada, tem o compartimento de medição, tem o compartimento de proteção e o compartimento aí do transformador, né, de transformação. O que vai acontecer? Numa simplificada, eu não tenho todos esses compartimentos. Eu vou ter ali só uma entrada, já com a chave seccionadora ali com o fusível, e vai direto para um transformador. E aí tanto medição quanto proteção são feitos na baixa tensão. Então esse é um conjunto simplificado que a gente encontra muito em clientes que tem uma carga aí instalada abaixo dos 300 kVA. Então, por quê? Porque a norma sempre permitiu aí, né, já há um bom tempo, que seja usado esse conjunto simplificado, né, essa subestação simplificada, quando o transformador da subestação é até 300 kVA. Então não é raro você pegar um cliente que ele já está na média tensão, mas tem uma subestação simplificada. Tá? Mas qual é o problema então da minha subestação simplificada? Acontece que as normas hoje em dia das concessionárias, a maioria delas já exige que você faça a adequação. Então eles pedem as proteções e a medição na média tensão, então antes ali do transformador, vamos dizer assim. E aí o que vai acontecer, né? Com a sua subestação simplificada isso não é possível, e em muitos casos às vezes acontece da pessoa ser forçada a investir numa subestação completa, que não é barato fazer essa adaptação, né? Então é importante você ter essa noção. Se você vê que a concessionária local não aceita a mini geração
com a subestação simplificada e que a subestação do seu cliente é simplificada, você já deve colocar no orçamento, né? Explicar a situação e colocar no orçamento o custo para essa adequação, perfeito? Mas, olha só que importante, existem algumas concessionárias que ainda aceitam fazer algumas adaptações. Eu vou até deixar um exemplo aqui da Enel, tá? Só que a Enel, ela mudou agora em janeiro desse ano. Então, em dezembro do ano passado, eu homologuei uma subestação simplificada com essas alterações que eu vou mostrar aqui para vocês. E a partir ali de fevereiro, outra empresa, né, me procurou. E aí o nosso direcionamento já foi diferente, falou, ó, a norma não permite mais isso, né? Então hoje a gente teria que recomendar uma reforma na subestação como um todo, tá? Tá, mas dentro dessas subestações simplificadas, quando é possível fazer adaptação, o que se adapta? Então basicamente são colocados ali os TCs para proteção ali na baixa tensão. Esses TCs vão ali para um relé de comando, né? Esse relé de comando tem que ter ali, ser capaz, né, de executar todas as proteções que são previstas no manual ali da mini geração da concessionária, tá? E basicamente é isso. Essas são as adaptações. Até vou deixar na imagem aqui, né, o que era o diagrama adaptado dessa subestação. Tá? Agora, se eles não aceitarem, aí você vai ter que fazer toda a reforma. Vou falar rapidinho aqui também do posto transformador. Então existe lá em algumas concessionárias até um limite de potência do transformador que você pode deixar ali em cima do... no poste, né? Deixar um poste seu particular com o seu transformador particular e usar ele ali para como se fosse a sua própria subestação, né? Gente, basicamente isso daí para microgeração às vezes a gente até consegue utilizar, mas para mini geração você vai ter que fazer depois uma subestação completa, tá? Que aí pode até, dependendo nesse caso, já fazer um conjunto blindado, tá? Que a gente vai falar um pouco mais no próximo vídeo. Beleza, pessoal, e se a subestação do meu cliente, eu cheguei lá, eu dei uma olhada, é uma subestação completa, tá resolvido o meu problema? Custo zero de adaptações na subestação? Não, né? Você tem que ver, nesse caso, né, se você viu que tá tudo certinho, tem que dar uma olhada lá no relézinho dela, ver se o relé que está fazendo a proteção na média tensão, ele suporta todas as proteções que são solicitadas pela concessionária na mini geração, tá bom? Já te adianto que dificilmente é. Então, normalmente, no mínimo, trocar o relé a gente acaba tendo que trocar, tá bom? Então, esse é um outro ponto para vocês observarem. Bom, você não conseguiu anotar aí porque você estava assistindo, né? Fica tranquilo. Para subestações aqui em alvenaria, eu tenho um checklist, tá? Que você pode acompanhar, saber, pô, o que eu preciso de uma visita técnica, onde tem uma subestação em alvenaria, o que eu preciso observar, o que eu preciso fotografar, quais informações eu preciso sair ali naquela vistoria. Fica tranquilo, eu tenho aqui um checklist, tá? Esse checklist tem até algumas fotos para te exemplificar o que é aquilo que está sendo pedido no checklist, tá? E para você acessar esse checklist, é só você ter a ferramenta solar, tá? Então, quem já adquiriu a ferramenta solar, tá ali, tá? Só procurar, baixar e você já tem disponível, tá bom? Então, aqui tem vários itens, tá? Bem fácil, bem tranquilo. Mais um benefício aí para quem tá com a ferramenta solar aí, beleza? Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo aí até o final. No próximo vídeo nós vamos falar de cabine blindada. Confere aí se você está inscrito e com as notificações aí ativadas. Dá um like, compartilha com os amigos e até a próxima.